Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje, a pedido de vocês, a gente vai contar a mega saga King in Black da Marvel completa aqui no canal. Essa é a saga que o Deus Nu dos simbiontes finalmente invade a Terra após os acontecimentos de Absolute Carnage. A saga praticamente envolveu todos os quadrinhos da editora, mas a gente vai focar aqui na história principal do King in Black. Então, vamos lá! Capítulo 1 – O Reinado. O Ed Brock está no topo de um prédio e fala que ele está aqui. Pelo comunicador dos Vingadores, ele diz que é o Nu, o deus do simbionte chegou. E então, ele pula do prédio para se transformar em Venom, nessa página insana. Ao mesmo tempo, é emitido um alerta para todos os membros dos Vingadores se prepararem. Então, o Ed chega em casa e encontra o seu filho Dylan dormindo. Acontece que o Dylan tem poderes com uma profunda ligação com o Deus Nu, e por isso o Ed pretende escondê-lo para protegê-lo. O Dylan está dormindo. O seu pai se aproxima e mostra uma certa culpa pelo que vem acontecendo com ele. Afinal, seu filho merece uma infância normal, e ele se senta ao lado dele e deixa ele descansar um pouco mais. Contudo, Dylan acorda mesmo assim, e o Ed pede desculpas, mas diz que chegou a hora. Então, cortamos para os Vingadores. O Steve manda todo mundo agir, e enquanto isso, o Tony está observando os satélites, mas por enquanto não encontrou o Nu no espaço. Só que num piscar de olhos, os simbiontes dragões do Nu aparecem, e eles chegam com tudo, atacando cada pedaço da torre. O Homem de Ferro não se sente ameaçado e diz: fogo! Várias explosões acontecem e os simbiontes são triturados. Na Terra, o Ed, que tem ligações com os simbiontes, sente o golpe. Porém, o Tony Stark logo percebe que o seu plano não funcionou. Os simbiontes conseguiram chegar à Terra. E como em toda e qualquer invasão, ela vai focar principalmente em Nova York. O Ed se aproxima da sala segura para deixar o seu filho. O Dylan quer ajudar, mas o Ed diz que isso está fora de cogitação. Ele para, mas insiste, e finalmente deixa o seu filho preso na sala para protegê-lo. E o Dylan fala: por favor, volte. E o Ed se despede, falando que o ama. E na cidade, os Vingadores estão fazendo o que podem para salvar o maior número de pessoas. Mas logo fica na cara que as coisas estão fora de controle. E não só para os Vingadores. Os X-Men também estão envolvidos e com problemas. A história corta para o Venom, que está nos esgotos, e chegando a um local onde tem um trono de simbionte. O Ed está preocupado porque esse plano pode não funcionar. O Venom senta na cadeira e tenta controlar os simbiontes com a ajuda do Doutor Estranho. Mas logo as coisas saem totalmente do controle, porque ele descobre que não é só o Nu, e sim celestiais simbiontes. E todos ficam chocados ao ver isso, e de dentro de um celestial abre uma escotilha, e vemos ninguém menos que Nu. E ele diz que vai matar esse mundo porque ele está procurando pelo Brock. E percebendo que as coisas não estão nada boas, o Capitão América manda a equipe recuar para salvar os civis. O Nu logo percebe a existência dos heróis e vai vê-los. Ele fica frente a frente com Vingadores e os X-Men. O Capitão América diz que está ali apenas para olhar, e pelo seu comunicador, ele dá permissão para alguém agir. E esse alguém é o Sentinela, que se diz pronto para a batalha. Ele chega com tudo e mata um Celestial rapidamente. O Nu se prepara para a batalha, mas é arrastado pelo céu. O Sentinela parece confiante e até faz uma piadinha, mas o Nu revela que sabe quem é ele e que no passado já matou o Carnificina, mas pede a permissão dele para poder se introduzir. E ele faz isso rasgando o Sentinela ao meio. Literalmente. O Nu diz que ele é o Lorde do Abismo, e todos os outros Vingadores ficam chocados com o que acontece. O Tony Stark manda todo mundo sair dali, mas o Capitão América diz que vai ficar ali para proteger os civis.
O Nu não quer saber de heroísmo e diz que eles irão conhecer o exército dele. Subitamente, uma gosma surge e envolve os heróis e todos eles são engolidos por isso. Então, ele usa todo o seu poder para usar o mesmo negócio a envolver a Terra. A Tempestade dos X-Men percebe algo de errado e tenta agir contra o Nu, mas ela também é envolvida pela mesma coisa. Nos esgotos, o Venom fica sem escolha e fala que ele irá dar o que o Nu quer e que, na pior das hipóteses, ele vai ganhar algum tempo. E nisso, ele fala para o simbionte Venom que chegou a hora de conhecer o criador dele. Imediatamente, o Nu descobre a localização dele e com uma mão gigante ataca o lugar. Ele pega o Venom e o puxa para o topo de um prédio. E vemos que Nova York está totalmente coberta pelos simbiontes. O Venom implora que apenas ele seja levado. E o Nu pede perdão, pois ele falou errado. Ele não estava se referindo ao Ed Brock, e sim ao Dylan Brock. E nisso, o Venom entra em desespero, mas de nada adianta. O Nu retira o seu traje e larga o Ed Brock para cair do topo do prédio. Terminando aqui a primeira parte. Capítulo 2 – A Queda. O Ed cai diretamente no carro, mas a sua queda é amortecida levemente pelo Venom. No exato momento, chega o Homem-Aranha Peter Parker para ver o seu amigo. E ele logo percebe que a situação é grave, e ele tenta pedir ajuda. Mas o problema é que o Nu tá vendo tudo isso. E ele manda reforços para pegar o Ed e o Peter. E quem chega ali são as versões do mal simbiontes dos Vingadores e dos X-Men. O Miranha se prepara para fugir e nisso recebe ajuda. É o Tocha Humana. Ele diz que vai cuidar disso daí e pede pro Peter sair logo. O Homem-Aranha logo vê que o Johnny tá querendo se sacrificar e o mesmo diz que é pro Peter contar que ele falou alguma coisa heróica e maneira para as outras pessoas. E no painel seguinte, vemos o Peter fugindo com uma grande mega explosão atrás dele, com ele segurando o Ed Brock. O Peter Parker consegue salvar o Ed e leva ele até o Senhor Fantástico. A Valkyria Jane Foster aparece ali, mostrando a sua preocupação e pedindo para os heróis acelerarem o passo. O Peter então vai ver o Dylan, e temos esse momento super legal entre os dois, na qual eles não falam nada, mas ambos entendem perfeitamente o que está acontecendo. Ele pega o Dylan e o leva para a base do Quarteto Fantástico, que é onde todos os heróis sobreviventes estão. É perguntado se o Ed está bem, mas ninguém sabe ao certo. Enquanto eles discutem, aparece o Namor. E é claro que o Senhor Fantástico não gosta nem um pouco disso. Mas vida que segue. O Namor já tá brabo porque o povo da superfície já parece desanimado. O Tony Stark surge, mas que eles não vão gostar, porque ele precisa de um dragão e além disso, eles vão precisar do Ed Brock vivo. O Tony revela que um simbionte do Nu é a única coisa que pode salvá-lo. O plano do Stark parece sólido, mas além disso, ele distribui as equipes para fazer outras coisas, como o Namor numa trincheira para conseguir novos aliados, e o Blade para fazer parcerias com o Drácula e até o Rei do Crime. E aqui a gente vai para um momento totalmente badass do Homem de Ferro. Ele vai voando até um dragão simbionte do Nu e entra dentro da boca dele. O Stark diz que precisa dele e assim injeta parte do Extremis nele para poder controlar o dragão, que fica totalmente fora de controle. Enquanto isso, o Dylan conversa com seu pai inconsciente. Do nada, aparece o Homem de Ferro dizendo que conseguiu dominar o simbionte e vai despejar um pouco do simbionte no Ed Brock. O problema é que isso não dá muito certo. E a vida do Ed Brock fica por um fio. Mas o seu filho se irrita com isso e usa os seus poderes para simplesmente obliterar o simbionte. E todos ali ficam surpresos ao descobrir que o Dylan tem poderes. Mas nesse momento, os sinais vitais do Ed somem e ele é meio que dado como morto para o desespero do Dylan. Capítulo 3 – O Trovão.
Começamos com uma narração sobre luz e escuridão, e que essa pessoa pode sentir tudo isso. A esperança se estremecendo pela escuridão, um planeta sendo entregue aos simbiontes, e há um menino chorando pelo seu pai. Enquanto isso, Sue Storm está nas ruas tentando controlar os simbiontes. Ela conversa com o Senhor Fantástico sobre um plano, e que chegou a hora de agir. E assim, os heróis precisam deixar o Ed de lado e o seu filho. O Peter consola o Dylan, e é revelado aqui que o plano deles envolve levar o Dylan para a rua e usar os poderes dele. A ideia é purificar os aliados que foram contaminados pelos simbiontes. O Senhor Fantástico pergunta se ele está pronto, e o menino enxuga as lágrimas e revela que está pronto sim, com olhos do mal. É um plano mais ou menos? É, até pode ser, mas é o que eles têm para hoje. Os heróis vão para a rua, e o Dylan usa os seus poderes com maestria. Isso é, até chegar o Capitão América. O Capitão Simbionte arremessa o seu escudo, mas isso não impressiona o Dylan, que simplesmente segura o escudo com uma mão. Logo na sequência, o Capitão vai para cima dele, e o Dylan usa os seus poderes para dissolver o simbionte. E de longe, o Null sente esse golpe. Ele logo percebe que ali está a pessoa que ele quer, e vai atrás dela. No campo de batalha, uma mão gigante aparece e se prepara para esmagar o Dylan e o Capitão América. Contudo, na hora certa, um trovão gigante surge. É o Thor, com toda a sua glória. O Deus do Trovão, junto com Dylan, usam seus poderes para passar pela horda de simbiontes, e eles conseguem resgatar vários heróis. O problema é que isso irrita em definitivo o Deus Null, que decide finalmente entrar no campo de batalha. Ele surge rapidamente e fica frente a frente com o Thor. O Asgardiano fala que finalmente chegou a hora deles lutarem, e que se lembra de ter matado um dos dragões dele no passado. Mas o Null diz que ele não é nada. O Thor manda o Null ficar quieto e parte para a ofensiva. No primeiro ataque, o Null desvia e emenda um soco no Thor, que sai voando. E então, o vilão estrangula o herói, e o Dylan tenta chegar perto, mas é afastado pelo Null. E nesse momento, o Dylan começa a ser envolvido pelos simbiontes. E gente, é aqui que o negócio fica bom. O Thor se livra do Null com um chute, e o vilão diz que tudo isso é inútil, afinal, o mundo já é dele. Só que o Thor discorda, pois Midgard e os seus reinos estão sob sua proteção. Ele diz: eu já matei milhares como você, e sou eu quem vai dizer que isso já terminou. Ele dá uma marretada que faz o Null perder o queixo. Ele cai e aciona os seus celestiais para atacá-lo. O Thor se distrai por um momento, e o vilão aproveita o momento para pegar uma espada de simbionte. E enquanto os celestiais destroem parte de Nova York, o Null simplesmente enfia a espada por trás do Thor, e falando no ouvido dele que irá ver o mundo cair. O Senhor Fantástico, que está coordenando tudo, fica em desespero, mas nesse momento surge Tony Stark. Ele está controlando o dragão simbionte e se choca diretamente com o Celestial. Usando a mesma ideia de antes, ele começa a controlar o Celestial usando o Extremis. E ele, de fato, consegue fazer isso. Usando o Celestial, começa uma batalha de titãs gigantes, mas no campo de batalha, o Thor cai totalmente, e o Deus Null começa a ir atrás do Dylan. Contudo, nesse momento, é revelado que o narrador desse capítulo é ninguém menos que o Surfista Prateado. Capítulo 4 – A Luz. O Dylan acorda cercado por simbiontes, e uma voz falando para ele não ter medo. Ao seu lado surge o Null, dizendo que chegou a hora. Acalme-se, criança. Eu não estou aqui para machucar você, diz o Null. O vilão fala que o Dylan é especial, e que foi feito para destruí-lo. Mas isso não vai acontecer, pois os heróis da Terra já caíram. E ao mesmo tempo que o Deus Null fala, tem uma outra voz conversando diretamente com o Dylan.
O Null tenta ser persuasivo e até diz que o Dylan é meio que o seu filho. Ele vai oferecer escuridão e poder se ele se juntar a ele, e em troca, ele não vai destruir a Terra. E então, o Dylan estende a sua mão para o Null, mas na hora H, ele diz que foi ele quem matou o seu pai. E assim, usa os seus poderes com toda a força para começar a queimar os simbiontes ali. E isso liberta vários heróis, como os X-Men e o Doutor Estranho. A voz incentiva ele a continuar, e acontece uma mega explosão de simbiontes. E a voz que estava falando com Dylan começa a conversar com outros heróis. O Doutor Estranho é um deles. A voz diz que fez um download de um plano de batalha diretamente na cabeça do Strange. Imediatamente, ele entende o que tem que fazer, e ele pega o grande báculo asgardiano da Black Cat e sumona os seus poderes, se tornando um deus. Então, a voz fala com outros heróis para utilizarem os seus poderes. O Ciclope dá um Mega Optic Blast, a Sul usa o que tem, e o Doutor Estranho também. Vemos uma mega explosão por cima, e a extensão desses incríveis poderes. Do outro lado da cidade, o Namor aparece, e pronto para ajudar, criando uma tempestade de água. De imediato, isso ajuda o Homem-Aranha nessa página insana. E o Thor e a Tempestade fazem o melhor dueto possível para acabar com alguns simbiontes. Rapaz, essa dupla aí é foda. A voz então manda o Dylan sair dali, mas o Null ainda está vivo e agarra o Dylan. Ele tá bem irritado com tudo isso e diz que ninguém irá ajudá-lo e que esse é o fim dele. Mas é então que a voz surge. O Null finalmente a escuta e pergunta quem é ela. E a voz pede desculpas e finalmente se revela. É Jean Grey, com o seu uniforme clássico de Marvel Girl. A Jean chega chegando, perguntando o que faz o Null sangrar. Ela começa a ler a mente dele e passa por cada canto dela e descobre que há uma coisa que eles podem usar. A Jean descobre que o Null é o deus do abismo, mas não é a própria escuridão. Ela existia antes dele e por isso deve existir alguém que represente a luz que possa lutar contra ele. Mas que no passado essa luz foi dominada pela escuridão. Contudo, essa luz ainda existe, e ela é a última esperança do universo. A luz eventualmente se tornou algo maior para poder derrotar as trevas. E nisso, a Jean cai com tanto uso de seus poderes. Ela descobre que há um simbionte oposto que representa o deus da luz. E ela finalmente desmaia e cai nos braços de Ciclope, revelando que o deus da luz está na Terra. Então, o surfista prateado finalmente chega na Terra também. E com a ajuda da Jean, ele consegue entrar dentro da Terra. Usando seus poderes, o surfista derrota vários simbiontes. E ele libera o que parece ser o deus da luz para ir até o seu verdadeiro hospedeiro. E cortamos para o Senhor Fantástico, que está com o corpo do Ed Brock. Ele diz que isso é impressionante e que eles estavam chamando pelo nome errado o tempo todo e que na verdade era o Capitão Universo. A energia então sai dali e vai diretamente no corpo do Ed Brock, que começa a flutuar, terminando esse capítulo. E gente, vocês podem até não conhecer o Capitão Universo, mas ele é poderoso. Oh, se é! E só o fato dele se juntar com Venom já coloca ele num outro patamar. E capítulo 5, a batalha final. É aqui que o negócio fica totalmente insano, absolutamente fora de controle. Temos uma narração do Venom falando que os heróis estão juntos como um, lutando pela Terra. Ele pode sentir isso. O surfista prateado usa os seus poderes para transformar a sua prancha numa espada. E o Null pergunta se ele não conhece o surfista, mas que ele não continua impressionado. Afinal, um novo deus da luz surgiu, e eles ficam frente a frente. O Null diz que estava esperando por isso. Ele saca sua espada e fala que o surfista irá morrer. Mas o surfista diz que talvez ele morra, só que com certeza não vai morrer sozinho. E nisso, vemos atrás dele os Vingadores e os X-Men
prontos para atacar. Só que nesse exato momento, surge na frente deles o Venom, com o poder do Capitão Universo no peito dele. O Null fica chocado com isso, e porque ele não esperava que o escolhido pelo Deus da Luz fosse o Venom. E o Null se sente insultado com isso. Afinal, ele já derrotou o Venom antes. E se ele é a última esperança da Terra, isso daí já tá mais do que vencido pra ele. Mas, gente, saca só o que o Venom faz aqui. É um bagulho totalmente sem igual e sem precedentes. Com uma mão, ele clama pelo martelo do Thor e com a outra mão, ele tira a espada do surfista prateado. E nessa pose épica, ele pega as armas e simplesmente funde as duas para se tornar esse mega machado de batalha. É isso que vocês estão vendo aí. Ele fusionou o Mjolnir com a prancha do surfista prateado e criou esse super machado de guerra para enfrentar o Null. É tão insano que nem os heróis acreditam que isso realmente aconteceu. O Venom pede para os demais protegerem os inocentes. E então, ele vai atrás do Null para acabar com isso de uma vez. E ele começa matando uns simbiontes com um machado, em cenas que parecem que saíram de uma HQ do Spawn. O Venom diz em narração que pela primeira vez em um longo tempo, ele está se divertindo com isso. E o que acontece na sequência é uma obliteração do Venom. E vários tentam impedir, mas eles não conseguem. Até o Null fica um pouco com medo do poder do Venom. Na hora que o Venom finalmente tem o Null no seu lugar, o vilão fala que o herói não sabe de nada sobre a escuridão. Um dos Celestiais começa a se movimentar e uma de suas mãos chega ali para deter o Venom. Mas isso não é nada para o nosso anti-herói. Ele simplesmente pega o machado e corta a cabeça do Celestial como se fosse papel. Uou! O Venom fica pé da vida com isso e diz que é hora de terminar com isso. Ele então pega o Null pelo pescoço e fala que ele se lembra de tudo. Ele lembra de quando o Null jogou ele no topo do prédio no início da saga. E ele simplesmente retira todos os poderes do Null como se não fossem nada. E o Venom joga ele do topo do prédio e pula atrás dele para terminar o serviço, porque esse jogo ainda não terminou. No chão, o Null tá completamente derrotado e não tá entendendo como que o Venom está tão poderoso assim. E nisso, o Venom pega ele e começa a levar ele pro espaço, enquanto que o Null diz que mesmo que ele o derrote, as trevas ainda vão existir. E eles ficam literalmente do lado do sol. E o Venom fala que não se importa com as consequências. O segurando pelo pescoço, o Venom diz que isso é pelo Dylan e o joga no sol para queimá-lo. Agora, isso sim é um fatality de respeito. Nesse momento, o Capitão Universo fala diretamente com o Venom. O Venom diz que escuta várias vozes chamando por ele. E o Capitão diz que ele conseguiu e revela que essas vozes estão cantando por ele por finalmente ter derrotado o Null. Mas quando ele retorna para a Terra, ele descobre que tem algo de errado com seu filho Dylan. E o machado mega épico também retorna aos seus itens originais. Ou seja, tudo volta ao normal. Enfim, o Dylan está sofrendo por algo e o Ed tenta falar com ele. Como o Dylan possui uma parte da essência do Null, ele meio que sente a derrota do vilão e por isso que está meio mal. Ele, chorando, abraça o seu pai, que o consola, dizendo que está ali. No abraço, ele diz que sabe que isso tá doendo e decide fazer algo a respeito. Ele puxa os poderes do Null de dentro do Dylan. E o Ed diz que o seu filho não será um herdeiro das trevas. E com apenas um punho, ele destrói a essência das trevas do Null. E assim, ele fala para o seu filho que está tudo bem. Eles estão bem. E se você acha que essa saga não poderia ficar mais insana, saca só esse final. Os simbiontes que estavam em Nova York começam a seguir o Venom. E isso porque o Venom libertou os simbiontes do reinado do deus Null. E agora o Venom é meio que o novo rei deles, a nova abelha rainha dos simbiontes. E nesse painel insano com essas super asas, o Venom é coroado o novo King in Black. Terminando aqui essa mega saga. Então, basicamente, o Venom é um deus agora. Como eu já disse umas 10 vezes, essa saga foi insana demais. O mais puro massa velho.
na sua essência. E o que eu mais gostei de longe foram os desenhos. Os desenhos são constantes, muito bem feitos do início ao fim. E assim, quanto à história, claro, ela não foi nenhum suprassumo mega inovadora, mas eu gostei bastante. Eu me diverti com ela. É aquele feijão com arroz que entrega o que tem que entregar. Então essa mega saga valeu todo o hype, curti demais. E agora tô muito curioso para ver o que eles vão fazer com o Venom nas próximas edições. Valeu, gente, e até a próxima! E essa foi a mega saga King in Black. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Venom. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!